Se você está em vias de vender o seu imóvel, tá? Um imóvel residencial, e procura aí formas de economia tributária, de planejamento tributário, para reduzir o imposto de renda na venda desse imóvel, esse vídeo aqui é exatamente para você, tá? Eu vou abordar aqui os principais pontos a serem observados aí antes da venda, para que você consiga entender e estimar aí mais ou menos o imposto de renda que vai incidir sobre o ganho de capital da venda do seu imóvel e inclusive, principalmente poder analisar os caminhos que te podem gerar uma isenção ou uma redução importante do imposto a pagar, tá? Então fica aqui até o final, curta aqui o vídeo, se inscreva no canal para você acessar aí todos os conteúdos que eu tenho postado aqui semanalmente no YouTube. Vamos lá, gente. Eu sou o Alexandre, advogado aqui em São Paulo, e vou tratar de forma resumida aqui os principais pontos da questão. Seguinte, ó, quando a gente vai vender o imóvel, e aqui eu estou falando de imóveis urbanos, tá? Porque o imóvel rural, a fazenda, o sítio, aquele imóvel que paga ITR, ele tem um tratamento específico, que inclusive tem outros vídeos aqui no canal, então você procure aí, né, que você vai achar. Eu vou até deixar o link aqui, mas o que eu vou falar aqui, ele não tem relação única com o imóvel rural. Isso aqui é para imóvel urbano. Primeiro ponto, imóvel urbano. Seguinte, ó, primeiro ponto, se você estiver vendendo aquele que seja o seu único imóvel, e esse valor de venda não for superior a 440 mil, você provavelmente está diante de uma venda com 100% de isenção do ganho de capital, tá? Então, primeiro ponto, venda do único imóvel, cujo valor de venda não ultrapassa 440 mil reais, é isento do imposto de renda. Se esse for o seu caso, você pode parar por aqui, tá? Nem precisa seguir aí o resto do conteúdo, porque você provavelmente está isento de tributação. Se quiser dúvidas específicas com relação à isenção do ganho de capital na venda do único imóvel, fale comigo aqui, o WhatsApp fica aqui no início da descrição do vídeo, tá? Segundo ponto, tá? Se não for o seu caso, esse aí da venda do único imóvel. O segundo ponto é o caso da venda de um imóvel por valor acima de 440 mil, e mesmo quando a pessoa tem mais de um imóvel, mas cujo valor da venda será aplicado totalmente ou parcialmente na compra de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias. Então veja, que na segunda hipótese, se for este o seu caso, e por exemplo, você vendeu e aplicou 100% do produto da venda na compra de outro imóvel em 180 dias, você também está 100% isento do imposto de renda sobre o ganho de capital. Se você aplicar parcialmente o produto da venda na compra de outro, você estará isento proporcionalmente ao valor que você aplicar na compra de outro imóvel residencial em 180 dias, tá? Então é isso aí. Primeira hipótese, único imóvel até 440 mil, 100% isento. Segunda hipótese, venda de imóvel residencial, compra de outro imóvel residencial também em 180 dias, também te permite a isenção, tá? Em ambos esses casos que eu comentei aqui, dessas duas hipóteses, eu só posso fazer isso uma vez a cada 5 anos, tá, gente? Então, ponto importante também aí, tá? Então, vamos lá. Eu agora vou sair aqui das duas hipóteses, essas duas primeiras hipóteses, que eram casos de isenção, eu vou seguindo aqui para uma terceira possibilidade, que é quando a negociação envolve permuta. Então, veja, quando você fizer a permuta, se for, por exemplo, uma permuta pura, sabe, é 100% permuta, eu estou trocando imóvel, né, entre duas pessoas físicas, tá? Eu estou trocando um imóvel por outro, mesmo que esses imóveis tenham disparidade de valor aí, de mercado, ou até mesmo de custo de quem está trocando, essa operação ela é também 100% isenta do ganho de capital, tá? Eu estou trocando um imóvel pelo outro. Na verdade, as pessoas no imposto de renda, elas apenas vão trocar a descrição do bem, mas o custo de aquisição que estava lá, do bem que ela deu em permuta, ele vai continuar o mesmo. Então não tem acréscimo patrimonial e por isso não tem tributação. Então essa terceira hipótese, ela também permite, é um diferimento isso, né? Ela também permite uma operação imobiliária sem qualquer tributação. Quando tem uma permuta contorna, que é, por exemplo, alguém entrega um imóvel e uma parte adicional em dinheiro, aí a questão é que eu só vou tributar proporcionalmente essa torna quem recebeu a torna, né, vai tributar proporcionalmente esse valor, tá? O próprio programa do ganho de capital faz esse cálculo proporcional, ele vai proporcionalizar o custo, entender qual é o valor da torna e dizer quanto que a pessoa tem que pagar, tá? Mas também aqui, né,
é uma possibilidade de você fazer uma operação, uma negociação com tributação reduzida. O que eu gosto de chamar a atenção no caso da permuta? Veja, permuta, gente, é só aquilo que a maior parte da negociação ela é imobiliária, tá? Se a torna, né, se a parte de dinheiro for superior a 50% do valor do negócio, a Receita Federal não entende isso como uma permuta, tá? Ela tende a equiparar isso como uma alienação, uma compra e venda, e aí eu não tenho diferimento, eu teria que fazer a tributação na integralidade. Beleza? Seguinte, é isso aí. Então, assim, já falei da hipótese 1, hipótese 2, a hipótese 3, que eu desmembrei em duas aqui, né? Permuta total e permuta com torna. Seguindo aqui, a próxima hipótese, que eu sempre chamo muita atenção na pessoa física, é a questão da data de aquisição. A data de aquisição, ela serve para qualquer alienação na pessoa física, tá? E ela é, de certa forma, trivial aqui, é standard isso. O programa vai te pedir a data de aquisição, né, o programa do GCAP, e ele vai te calcular os fatores de dedução. Mas eu sempre chamo atenção para isso aqui, porque até hoje tem gente que não considera os fatores de redução, e eu já vi em alguns casos a pessoa tem 100% de isenção por causa da data de aquisição e colocar um imóvel numa empresa para vender, sabe? Cometer um erro crasso, né? Então veja, se você tem um imóvel com a data de aquisição antiga, faça, antes de mais nada, uma simulação no programa do ganho de capital para saber qual o tamanho da sua redução, antes de fazer qualquer movimento. Mesmo que você não esteja nas hipóteses de vou comprar outro em 180 dias, não é o seu único imóvel, não é permuta, às vezes só a data de aquisição já resolve o seu problema, tá? Então, ponto muito importante aqui. Para terminar, veja, passamos aqui por todas as hipóteses, praticamente todas as hipóteses de redução do ganho de capital na pessoa física. Se, depois de analisar tudo isso aqui, você ainda se entende que, pô, não dá, a minha tributação na pessoa física, ela tá ali desfavorável, é alta, aí você poderia, eventualmente, analisar um planejamento tributário que seria se utilizar de uma estrutura de holding imobiliária. Mas veja, muito cuidado, tá? Não dá para você integralizar o imóvel na empresa hoje e vender ele amanhã. A Receita Federal vai dizer que você fez uma simulação e você corre o risco, inclusive, de ter uma multa qualificada com responsabilização solidária e reflexos criminais, a depender do caso. Então, se você quiser fazer um planejamento, você tem uma intenção de venda do seu imóvel, sei lá, para o curto, médio prazo aí, mas que já não está negociado, já não é amanhã, já não é semana que vem, e você já fez todos esses exercícios aqui de, olha, se eu vender na pessoa física fica assim, assim, assado, você pode avaliar, integralizar o seu imóvel numa empresa. Essa entrada do imóvel na empresa provavelmente terá o ITBI, né, porque a gente está falando de uma empresa com objeto social imobiliário, e depois você venderia esse imóvel no lucro presumido da empresa, hoje, ainda hoje, aqui em 2026, pagando aproximadamente 6,73% do valor de venda. Mas veja, antes de você chegar nessa última hipótese que eu coloquei aqui, você tem que esgotar todas as anteriores e mesmo assim fazer um cálculo comparativo para ver quanto que ficaria a tributação na pessoa física em comparação com a tributação na pessoa jurídica mais o ITBI da entrada, tá? E também considerando que eu não posso fazer um planejamento tributário aí que pode ser entendido como uma simulação. E nessa estrutura da pessoa jurídica, o tempo é o que vai defender a sua estruturação, tá? Se você considera vender daqui a 2 anos e já viu que na pessoa jurídica é melhor, faça uma estrutura imobiliária agora e fique com o imóvel lá por algum tempo razoável para a Receita Federal não poder dizer que você fez uma simulação e que a transferência de titularidade para a pessoa jurídica tinha o único objetivo de economia tributária. Beleza, gente? Então é isso aí, tá? Fico por aqui. Meu contato direto no vídeo, se você estiver negociando um imóvel, vai falar diretamente comigo aqui pelo WhatsApp, a gente entende o seu caso e traça aí um planejamento que vai se encaixar para a sua situação específica. Não tem planejamento geral, de prateleira, holding é para qualquer caso, não é. Fazer isso é querer fazer coisa errada e muitas vezes pagar a mais o imposto, tá? Mas é isso aí, fico à disposição, um abraço a todos.